Eu nunca vou esquecer de uma das aulas de radiciação que eu vi, e quando eu estava na sala, né, de repente o professor coloca essa frase no quadro, uma frase em latim: "Radix quadrata numeri novem est tres". E, obviamente, eu acho que os senhores conseguem perceber que o que ele está dizendo aí é: a raiz quadrada de 9 é 3. Só que uma coisa que eu descobri depois de um tempo, eu lembro até que quem me falou isso foi o professor Sérgio Mosselli, que radix quadratum, na verdade, não é uma tradução de raiz quadrada, como a gente tem, né, no nosso dia a dia, mas sim o lado do quadrado. Então essa frase, de certa forma, se eu fizer aqui uma aproximação, ela pode ser lida como: o lado do quadrado de área 9 é 3. E eu vou utilizar aqui um breve conceito de geometria. Esse lado aqui, por exemplo, é um quadrado, né, e um quadrado tem os 4 lados iguais. Se eu falar que este lado é 3 metros e este lado também é 3 metros, o cálculo da área dele é base vezes altura, é 3 metros vezes 3 metros. 3 vezes 3 é 9, m vezes m, m ao quadrado. Então, o lado do quadrado de área 9 é 3. Ou seja, a gente pode entender que essa história de raiz quadrada vem, na verdade, de um entendimento geométrico. O lado do quadrado de área 16 é 4. O lado do quadrado de área 100 é 10. Os senhores se ligaram? Então é daí que surge essa noção de raiz quadrada. Assim como várias outras coisas que nós estudamos hoje na matemática, elas surgem através de estudos geométricos. Tem até um documentário que depois eu recomendo que os senhores vejam sobre Roma, que é chamado de Grandes Construções, onde ele fala sobre o aqueduto romano, as estradas romanas. É impressionante o domínio matemático que os engenheiros precisaram desenvolver para poder criar aquelas obras magníficas. Certo, senhores? Bom, então assim, a minha ideia, nessa primeira parte da aula que nós temos sobre raiz quadrada, é mostrar para os senhores, obviamente, as propriedades, só que antes disso, acima de tudo, mostrar como é que a gente calcula uma raiz e o que isso significa. Então, eu vou ter a junção de todos esses símbolos. Este daqui, que é o símbolo clássico de raiz quadrada, aqui dentro eu vou colocar A, aqui em cima eu vou colocar um X e aqui eu vou colocar o B. Vamos entender cada um deles. Este A representa o radicando. Esse x, ele é o índice, já o b, índice, já o b, ele é chamado de raiz. Tudo bem? Então, vamos analisar esses casos. Esse primeiro não, esse quarto caso aqui, por exemplo, ó. Os senhores estão vendo que não tem nada nele. Quando não tem nada, na verdade tem um 2. Então aqui é uma raiz quadrada. É que na matemática nós entramos na convenção de que quando for uma raiz quadrada, ou seja, quando o índice for 2, não há necessidade de representá-lo. Perfeito? O que significa ter essa expressão? Ela é uma pergunta. A pergunta aqui é: qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, já que o índice é 2, resulta em 324. Para isso, eu vou precisar daqueles conhecimentos que foram desenvolvidos lá no módulo de racionalização não, perdão, de fatoração. Então vejam, eu vou pegar o 324 e vou começar a sua fatoração. Por 2, 324 por 2 é 162, que eu posso dividir por 2 para resultar em 81, que vai ser por 3, 27, depois por 3, 9, por 3, 3, em seguida por 3, 1. Tudo bem quanto a esse ponto para vocês? O que foi que eu fiz apenas? Fiz especificamente a fatoração de cada um daqueles termos que foram dados ali. Perfeito, senhores? Agora, pessoal, observem acima de tudo. Se eu quero 2 números, esses números eles têm que ser iguais. E olha a sequência que eu tenho: 2, 2, 3, 3, 3, 3. Ou seja, estes números daqui vão ter que formar 2 grupos iguais. Vamos formá-los agora. Eu tenho 2 números 2. Show de bola, vai ficar 2 para cada. Depois eu tenho 4 números 3. 1, 2, 3, 4. Os senhores conseguiram perceber que eu fiz uma distribuição igualitária entre os valores que me foram fornecidos? Agora, se eu fizer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 2 vezes 3 vezes 3, 18. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes resultará em 324? É o 18. Felipe, isso ainda não está muito claro para mim. Não tem problema. Olha o índice aqui, 4. Ou seja, o que eu quero?
4 números iguais, que multiplicados resultem em 625. Vamos relembrar o critério de divisibilidade do 2, que é se o número for par. Já qual é o critério de divisibilidade do 3? É se o número for, se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Nesse caso, ó, 4 mais 3, 7 mais 3, 10. 10 não é divisível por 3. Esse número também não é. Já nesse caso, 3 mais 4, 3 mais 2, 5, mais 4, 9. 9 é divisível por 3, então esse número também é. Aqui termina em 5, então é divisível por 5. 125, 5, 25, 25, 5, 5, 1. Os senhores concordam que são 4 números iguais? Eu tenho que formar 4 grupos, só que nesse caso cada grupo já tem o seu próprio elemento. Então aqui, a raiz quarta de 625 é o número 5. Já 512 é uma raiz tripla, ou melhor, uma raiz cúbica. Então eu quero 3 números que, multiplicados, resultem em 512. Ele termina em 2, então é divisível por 2. 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números no total. Só que, senhores, esses 9 números têm que formar 3 elementos, que têm que ser iguais. Então, a distribuição será 2, 2, 2, 2, 2, 2, por fim, 2, 2 e 2. Senhores, multiplicando todo mundo, 8, 8 e 8. Logo, qual é a raiz cúbica de 512? 8. 8 é o número que, perdão, 8 é o número que, multiplicado por si mesmo 3 vezes, resultará especificamente no 512. Show de bola? Felipe, e essa primeira daqui, 529? Vamos aplicar os critérios de divisibilidade? Senhores, especificamente do 2, 3 e 5, né? Não é um número par, não divide por 2. A soma 5 mais 2, 7. 7 mais 9, 16. Não divide por 3, então já era. Não termina nem em 5 nem em 0. Então também não vai ser divisível por, por 5. Então aí restaria testar os próximos números. 7, 11, 13. Aí depois nós temos o 17, o 19, o 23, o 29 e por aí vai. Aqui eu já vou adiantar um pouco, porque depois em uma coisinha chamada Super Live Series, eu vou tratar com os senhores a respeito desses critérios, né, um pouco mais de forma aprofundada. Aqui será 23, tá? Então, ó, 52 por 23 vai 1, aí aqui eu subtraio o 23, perdão, vai 2, aí 2 vezes 23, resultado será 46, subtrai aqui 12, 6, 1, 16, não, perdão, só o 6, né? Aí eu desço aqui o 9, 69, aí eu coloco 23. Então, 23, aí sobra 23 por 23, 1. Ou seja, o 23 é o número que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, resultará em 529. Tudo bem, senhores? Pronto. Agora, eu quero que vocês, por favor, tentem fazer essas aqui de baixo. Tentem fazer essas 5 contas daqui. Começando por 243. 2 mais 4 é 6. 6 mais 3 é 9. Então, eu sei que ele divide por 3. Começaremos. Isso vai dar 81 por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Ou seja, aqui nós temos um elemento que se repetiu 5 vezes e a sua multiplicação resulta em 243. Já nesse caso, 1296. Eu já vi que como termina em 6, ele é divisível por 2. Então, 648, depois por 2 de novo. 324 por 2. 162 por 2, 81. 81 não é divisível por 2, então tem que ser por 3. Resultado, 27, depois eu divido por 9, 3, 3, 3, 1. São 4 grupos, e lembrem-se que o critério é que estes grupos sejam exatamente iguais. Temos 4 números 2, vamos distribuí-los. 2, 2, 2 e 2. Deixa eu colocar assim, 2, 2, 2 e 2. Depois temos 4 números 3. 1, 2, 3, 4. Quando eu multiplico, isso aqui dá 6. Então a conclusão óbvia é que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, o resultado é 1296. No caso do 64,
eu quero 6 números. Começa por 2, sempre faz a fatoração. 32, 16, 28, 24, 22, 21. Aqui nós temos 6 números, e o produto desses números resultará em 64. 1728. Faz a soma. Primeiro, eu já sei que é divisível por 2. Isso é bem óbvio, já que é um número que termina em 8. E lembrem-se que o 8 ele é um número primo. Então, a divisão por 2 já é nítida. Então, venho aqui por 2, mas sei também que ele vai por 3. Mas lembrem-se da ordem, vai passo a passo, sem pressa. Então, isso vai dar 864, que eu posso dividir por 2, de novo, para dar 432, não é isso? 432 por 2, 216 por 2, 108, 108 por 2, eita, por 2, 54 por 2, 27. Beleza. Vamos por 3 agora. 9, 3, 3, 3, 1. Senhores, aqui é uma raiz cúbica, então 3 grupos serão formados. Temos quantos números 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 para cada. E depois temos 3 números 3. Vejam que a distribuição ela foi perfeita. 12, 12 e 12. Adivinha, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resultará em 1728? O número 12. Já no caso do 3125, é óbvio que ele já é divisível por 5. Não termina em 0, 2, 4, 6, 8, que seria par. Depois, se eu fizer a soma, é 8 mais 2, 5 mais 5, 10, também não divide por 3. Como ele termina em 5, eu sei que é divisível por 5. 3.125 por 5, 625, 125, 25, 55, 5, 1. Ou seja, o próprio 5 é um número que, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, resultará em 3.125. Perfeito, senhores. Bom, os nossos próximos tópicos serão também uma série de exercícios que são um pouco mais complexos, que a gente vai trabalhando e depois também, obviamente, as propriedades. Senhores, eu sei que quando a gente chega nessa parte de radiciação, muita gente tende a pular, e aí o senhor vai estar cometendo um erro muito grande no decorrer da sua preparação. Porque essas propriedades não estando claras, tem muitas questões de geometria que você não consegue nem sequer sair do canto, porque elas acabam trabalhando com raízes quadradas. Depois, lembra da parte de equações logarítmicas e equações exponenciais, que também acabam envolvendo essa parte. Esse módulo ele é de extrema importância, senhores. Portanto, apesar de que em vários momentos a gente vai ficar fazendo várias e várias questões, a matemática tem dessas. É a matéria da persistência, é a matéria da dedicação. Se o senhor chegou até aqui, até esta aula, eu já te parabenizo. Você é guerreiro, estou muito orgulhoso. Mas não pare. Me acompanhe e vamos juntos, estou aqui segurando na tua mão, vamos juntos conquistar a sua aprovação. Perfeito, senhores. Lhe aguardo na próxima aula.